Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com a sua igreja reunida aqui nesta manhã, amém? É uma alegria estar aqui. Temos vivido tempos especiais aqui neste lugar e Deus com certeza tem nos trazido aqui desde ontem para direcionar caminhos, para apontar soluções e muitas vezes também para nos fazer voltar a alguns lugares da palavra dele que nos esquecemos. Sou muito grato a Deus, irmãos, pela liderança que orou e com sabedoria planejou muito mais do que uma pulseira, um tema tão magnífico, tão significativo quanto esse, inabaláveis. A proposta que me pediram para orar e para me preparar é construindo comunidades inabaláveis. Acho que 15 dias atrás, quando eu recebi de fato então o convite e fui orientado por Deus a estar aqui, que eu tenho orado sobre esse assunto e perguntado a Deus o que dizer aos irmãos. E quando o Senhor Deus me mostrou o caminho a seguir, eu pude encontrar o texto que encontrei e vir aos irmãos com a palavra que vou trazer a cada um de vocês nessa manhã. Eu quero convidá-los que, em reverência à palavra do Senhor, vocês se coloquem de pé e abram a Escritura Sagrada que está nas suas mãos, em Mateus capítulo 7, versos 24 a 29. À medida que você localiza, fique de pé, abra a Escritura, se não tem a Escritura em papel, abra seu tablet, seu celular. Seria bom, nesta manhã, gastar um pouco de energia do celular ou do tablet com essa exposição bíblica. Eu quero crer, irmãos, que esse sermão que o Senhor Jesus pregou e vai ser hoje aplicado um pouco por esse pregador ao seu coração, tem muito a contribuir para todas as igrejas de todos os tempos, de todas as eras. E a Igreja Batista Brasileira, neste ano de 2024, ainda carece muito de ouvir essa palavra, de visitá-la e de se deixar guiar por ela. O Senhor me deu um tema, irmãos, que parece um tema bastante longo, eu normalmente faço títulos menores, mas pela proposta do nosso encontro, do Global Multiplica, eu decidi chamar esse sermão, vai colocar na tela algum slide, eu creio daqui a pouquinho, o firme fundamento, a inabalável doutrina de Jesus Cristo. Eu enviei ontem esse material, eu creio que daqui a pouquinho ele vai estar na tela. Mas o tema é o firme fundamento, a inabalável doutrina de Jesus Cristo. Mateus 7, irmãos, de 24 a 29. Vamos ao texto. Mateus capítulo 7, de 24 a 29. Se os slides estiverem aí, eu poderia ler, já está. Nós podemos ler então na tela, o retorno é aqui. Vamos acompanhar então a leitura todos juntos? Vamos pegar a partir do verso 24. Eu vou voltar um pouquinho que passou. Vamos todos juntos a partir do verso 24, se quiser ler na Bíblia, leia na tela comigo, vamos lá? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Há duas palavras, irmãos, que estão destacadas em letras maiúsculas. Eu queria que você repetisse a primeira delas, todos juntos? Mais forte, a primeira delas? E a segunda? Vamos orar ao Senhor debaixo da doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, debaixo da autoridade que Ele confiou à sua igreja, que possamos estar reunidos nesta manhã, para ouvir a palavra dEle, para interpretá-la, mas nós mesmos aplicarmos essa palavra ao nosso coração. Amém? Vamos orar. Senhor, fala com sua igreja reunida aqui nesta manhã. Não somente os irmãos que estão aqui no templo, mas todos aqueles que estão em casa, que sejam rica e poderosamente edificados pela palavra do Senhor. Que precioso, ó Deus, é voltar àquela montanha e levar o nosso pensamento àquela montanha, onde daquele lindo e poderoso monte, o Senhor pregou este sermão. Nos ajude agora a ouvir a aplicação desse sermão e torná-lo prático, vivo, ao exercício da nossa fé ainda hoje. É nossa oração em nome de Jesus. E os que creem, digam. Amém.
E os que creem, digam. Amém. Com certeza o Senhor ouviu a nossa oração. Pode sentar-se. Irmãos, estamos no ponto do Sermão do Monte, num ponto final e conclusivo. Eu creio que você já ouviu maravilhosos sermões e bons sermões. Quem estava aqui ontem saiu impactado com a palavra do nosso pastor e presidente Pascoal Piragini. É um sermão, ele é pronto, ele é bem elaborado, ele é espiritualmente convincente, ele tem a chancela e o ser do Espírito Santo, e ele é aplicável à nossa vida. Mas a multidão que ouviu esse sermão aqui, irmãos, saiu definitivamente transformada. Jesus estava falando naquela montanha dos grandes princípios fundamentais da fé. Quando ele acaba de contar todos os princípios fundamentais da fé, onde ele dá princípios práticos da fé em ação, preceitos práticos da ética cristã, ele decide terminar o seu sermão aplicando a vida dos seus ouvintes. O sermão de Jesus começa, e todos sabem que começa, informando que a segurança e a estabilidade da vida cristã está baseada na fé em Jesus. E é isso que o sermão de Jesus está dizendo. Por isso ele afirma: aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática. Quando Jesus Cristo diz isso, obviamente ele está dizendo que toda a nossa vida cristã e fé em Cristo estará baseada não somente na capacidade de ouvir o que ouvimos, mas de praticar e obedecer aquilo que do Senhor compreendemos e ouvimos. Como princípio fundamental da vida cristã, Jesus ensina naquele momento que os humildes entrarão no reino. Quando Jesus começa a dizer que os humildes entrarão no reino, no capítulo 5, versículo 1, o que Jesus está fazendo, irmãos, é trazer o livro-texto, o livro sagrado, a escritura sagrada, para a pauta do sermão e do pregador. Muita gente vai dizer que esse é um sermão inovador, extremamente contextualizado. Eu concordo, ele é novo, ele é contextualizado, mas ele é uma palavra antiga. O Senhor Jesus está pegando a escritura sagrada que o Pai lhe concedeu e está recitando Isaías 57:15, 66:2, o Salmo 51:17. Você pode perceber que em todo o texto do Antigo Testamento, a premissa que Jesus afirma que os humildes entrarão no reino de Deus é um preceito doutrinário, é um valor específico e espiritual para aqueles que são cristãos hoje, mas que nos foi dado desde a antiguidade. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Precisamos parar de inventar conteúdos muito novos ou de tentar, para contextualizar ou até dizer que vamos reescrever a Bíblia, buscar um conteúdo fora da Bíblia. O Senhor Jesus nos deu a Escritura Sagrada e nos provou que o seu sermão poderoso e chancelado pelo Espírito Santo, ele é oriundo da própria Escritura Sagrada. Ele nasce do berço de sua comunhão com Deus, mas com a palavra do Senhor. Jesus vai dizer que os verdadeiros lamentadores, aqueles que choram, o verdadeiro lamento, serão consolados. Ele diz isso em Mateus 5:4. Mas ele traduz isso de Isaías 61:2, de Zacarias capítulo 12, versículos de 10 a 14. Nós vamos ouvindo o sermão e conseguindo perceber que cada palavra de seu ensino, irmãos, para a prática da vida cristã, ele é oriundo do texto sagrado, da Sagrada Escritura. Os que anseiam por justiça serão satisfeitos, 5:6. Está em Isaías 55:1, 66:1 e 2. Ele afirma: os misericordiosos receberão misericórdia. Ele afirma: os pacificadores desfrutarão da paz. Ele afirma: os que forem perseguidos por amor ao reino receberão pleno galardão. Quando chega naquele momento em que a mensagem está muito prática, irmãos, e muito viva, a fé cristã, ele decide agora aplicá-la à conduta ética. Aí entra o conflito entre a lei e a graça. Quem hoje não vive o conflito, e quantas igrejas não estão debaixo desse conflito atual, de estabelecer a questão da lei ou da anomia, porque a ausência de normas, como se a graça cobrisse todas as nossas tolices e pudéssemos fazer o que quiséssemos pós-conversão. Paulo vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas nem por causa disso devemos permanecer no pecado. Ele diz assim: de jeito nenhum. Nessa conversa com a sua igreja, ele vai dizer que os requisitos éticos da vida cristã não estão na contradição da lei, ou melhor dizendo, não estão em contradição com a lei, ou na negação dela. Jesus vai dizer: não, eu vim cumprir a lei, eu sou o verdadeiro cumprimento dela. Quando Jesus vai tratar de ética, ele trata de homicídio. Mateus 5, 21 a 26. Quando vai tratar de ética, irmãos, vai tratar de um assunto muito difícil hoje, onde sabemos que pastores estão enfrentando problemas terríveis. Ele trata a questão do adultério e ele bate com força. Mateus 5, de 27 a 30.
Ele vai tratar a questão do casamento, vai dizer que o casamento não é um contrato que termina com uma carta de divórcio. Não, senhores. Mateus 5, 31 a 32. É diante de toda essa postura ética de quem saiu da teologia que aplica de forma prática a vida, ele entra agora para uma ética de postura conjuntural, equiparando lei e graça. Quando Jesus chega a falar com seus discípulos, ele exige deles total coerência, ele exige total coerência entre as ações e as palavras de cada indivíduo. Mateus 5, 33 a 37. Jesus nos ensina, irmãos, neste sermão magnífico, a abrir mão de direitos pessoais e a passar a depender de Deus e a aprender a confiar muito mais na justiça de Deus do que na sua própria justiça. Mateus 5, 38, 42. Jesus levanta a sua voz em seu amoroso sermão e diz que o amor não é tão somente um sentimento vazio e esvaziado pelos poetas, às vezes brilhante e enriquecido na poesia, mas esvaziado de sentido pelos poetas. Jesus vai dizer que o amor é um dever, que o amor é um dever a ser entendido e estendido até os inimigos. Amar até quem, irmãos? Os nossos. Ali o auditório pulou. Ali o auditório quase que recuou. Eu imagino que nesse sermão talvez alguns também tenham ido embora, ainda que Mateus não registre. Mas quantos foram embora pensando, dá para mim não. Mas ao ouvir, é verdade. Mas ao ouvir uma situação dessa, irmãos, o que eu percebo é que aqueles que ficaram, disseram assim, nunca ouvimos nada parecido. Nunca ouvimos uma aplicação tão poderosa de um líder religioso. Nunca ouvimos algo tão simples, tão concreto, tão puro, tão santo e tão verdadeiro, que serve para mim, para a vida inteira. Eu consigo ver o poder de convencimento do Espírito Santo naquele lugar, porque esse texto, irmãos, emana na mente daquela multidão a dizer, nada parecido antes, é uma doutrina cheia de autoridade. Naquele momento o Senhor Jesus então decide dizer, mas vamos lá, princípios para a vida, princípios éticos para a nossa postura e conduta, valores que determinam nossa relação, igreja, pastores, membros, comunidade, mundo, evangelização. Mas ele vai dizer assim, mas onde isso se aplica? E aqui eu começo o sermão, pode voltar ao cronômetro que eu vou começar a pregar agora. Duas casas, dois alicerces, um firme e um frágil. Jesus, irmãos, ele é tão poderoso que ele consegue aplicar em dois construtores e em duas casas, um sermão inteiro que vale para uma vida inteira. Que Deus me dê essa habilidade hoje, pelo Espírito Santo de Jesus, que eu só tenho 32 minutos. Duas casas. A primeira casa era capaz de resistir às forças catastróficas da natureza. A outra casa... Não era capaz de resistir a nada. Uma gota de chuva e ela cairia. O que Jesus está dizendo sobre uma casa resistente, uma casa decadente, é que tudo se resume aos fundamentos. Tudo se resume às fundações. Na Bíblia Sagrada, os fundamentos precisam ser inabaláveis. Nós precisamos construir, pastor Fernando, comunidades inabaláveis, mas nós não temos outro material de construção que não seja doutrina com autoridade. Uma das principais metáforas da igreja que recebemos do apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,5 é, os crentes são chamados pedras que vivem. Tem pedra viva aqui? Levanta a mão e diz, tem. Glória a Deus, dá para sacudir o inferno hoje aqui. O diabo está apavorado com a pedra viva que não fica petrificada, inerte, nas paredes de um monumento histórico. São pedras que andam, que se movem, que abençoam, são cartas vivas de Deus para a humanidade hoje. Quando olha o apóstolo Pedro dizer pedras vivas, mais do que isso, ele diz assim, casa espiritual. Eu gosto desse negócio de carreta, porque carreta tem roda, motorista, tem caixa de marcha, ela vai aonde a necessidade está. É um tabernáculo século 21, glória a Deus. É isso mesmo, irmãos. Esse negócio da glória de pedra, do lugar de pedra, não funciona mais. A igreja precisa sair, partir, ir. Por isso ele diz, pedras vivas, num alicerce vivo, caso o quê? Espiritual. No sermão de Jesus, as duas casas parecem absolutamente idênticas. Quando você lê o texto, volte ao texto e seja bereano, duvide para crer.
Olhe para o texto. Duas casas idênticas, superfície idênticas, mas debaixo da superfície, diferentes. Eu diria que da superfície para cima igual, ou seja, superficialmente igual, mas fundamentalmente, pelos fundamentos diferentes. Eu separei um slide, eu quero crer que vai aparecer aí para os irmãos. Como saber a diferença entre as duas casas e os dois construtores? Muita gente, irmãos, vai analisar, e eu já vi, são centenas de comentários, pastor Samuel, analisando as casas pelas provações. Eu tive checando uns 20 comentários aí, uns 15 deles trabalham a exegese pelas provações. Você sabe se a casa é verdadeira, se a casa é boa ou ruim, pelas provações. Estava lá o comentário. E eu comecei a ver a aplicação. Pensemos que a diferença entre os dois homens e as duas casas só pode ser descoberta quando chegam as provações. A aprovação é, de fato, elemento revelador. Sim ou não? Sim ou não? É revelador. Na hora da prova, o sujeito se revela. Pisou no pé, gritou palavrão, disse é carne. Se pisou no pé, disse glória a Deus pela aprovação, diga é crente. A aprovação revela. Mas é interessante que Jesus está dizendo aqui, e aqui eu quero colocar a exegese, está lá embaixo. Contudo, se somente as provações pudessem revelar essa diferença, os homens estariam o quê, irmãos? Perdidos. Por quê? Porque quando ele descobrisse que a casa dele é ruim, já era o quê? Cedo ou tarde? Era tarde. Esse evangelho é falso. Esse sistema de análise, esse modelo de pesquisa, de conhecimento bíblico, e para revelar, de fato, solidez, é falso. Essa tese é falsa. Está cheio dessa tese por aí. A igreja que analisa o crente pela aprovação, ele espera cair para agir. Ela é o quê? Reativa. Ela é proativa? Não, ela só reage depois. A igreja tem um escândalo, casou lá não sei o quê, fez casamento homossexual, fez isso, fez aquilo, aí a gente reúne para desligar. A casa caiu. Se eu parasse para julgar fundamentos, se eu analisasse o sistema pela qual está alicerçada, lá atrás eu parava o carro, pastor Diogo. Porque Jesus é sábio, Jesus é conselheiro. Ele está dizendo assim, vai surgir uma geração de pregador que vai trabalhar pela aprovação. Crente quer vencer a aprovação, faça isso. Crente quer resistir tempestade, faça isso. Crente quer ser vitorioso, faça isso. É um tal de coach para lá, coach para cá, ensina aqui, ensina lá. Mas ele está ensinando o cara a lidar com a vida, e no dia que cair vai descobrir que ele fez tudo errado. Mas se ele parasse mais tempo para prevenir, ele fundamentava o cara, ele alicerçava o cara, ele doutrinava o crente, para que quando o vento chegasse, a casa seria notada pela diferença. Ela tinha fundamentos, eles são anteriores, eles vêm antes da edificação da casa, eles vêm antes de levantar a construção. Por isso eu afirmo que o Senhor Jesus é sábio. Como saber a diferença entre duas casas? Jesus orientou a estabelecer a diferença pelo quê, irmãos? Pelos fundamentos. Veja o que ele diz aí. Se for rocha, o que acontece? Será o quê? É disso que se trata. Mas se for areia, será naturalmente o quê? É deplorável, irmãos. É ruína. Como nós podemos ajudar pessoas, ensinar pessoas na igreja e formar ministérios multiplicadores e PGMs fortes, se nós não conhecemos uma doutrina como essa? Vai dar ruim, vai ser um erro, vai ser equivocado, porque eventualmente trabalhamos preparando o cara pensando, guarda-chuva para chuva, né? E isso e aquilo. A gente cria um monte de ferramentas para lidar com a aprovação. Mas o grande segredo é, as ferramentas já estão na doutrina. Elas já são a base fundamental de sua fé. Elas já são o alicerce de sua convicção. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Isso é antigo, irmãos. Batista Raiz sabe dessas coisas. Lucas 6, 47, 49 diz assim, abra comigo a escritura e veja. Eu vou mostrar a vocês quem é semelhante. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim. Lucas 6, 47. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. 48. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profundamente a vala e lançou alicerce sobre o quê? Sobre a rocha. É interessante que você percebe aqui que há uma ação do construtor, e Lucas é um médico preparado, ele se preocupa em dar relatos do papel do construtor, porque o construtor, irmãos, participa da ruína, entende? A gente fala muito, a casa caiu, e o construtor, coitado, perdeu tudo.
todo investimento, todo trabalho, todo tempo, porque dirigiu o seu esforço em construir no solo errado, da direção errada, sem fundamento, ou seja, desfundadamente. Mas veja o verso 49 do texto que lemos. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces. Sobre a terra, é superficial. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a queda daquela casa. Na doutrina de Jesus Cristo, a nossa análise das diferenças precisa ser profunda e profundamente verificada e analisada. Precisamos analisar com clareza as diferenças dos fundamentos de uma fé. A fé precisa ser analisada em detalhes. Por quê? Porque neste caso, uma análise apressada e mal feita será inimiga da construção. Já ouviu essa frase? A pressa é inimiga da construção? Já ouviu? Não? Então ouviu agora, guarda. A pressa é inimiga da construção. Vai fazer apressadamente, vai dar aquele edifício Nair, né? Você pega a areia do mar, coloca no prédio, um dia, puf, cai. E fica todo mundo no prejuízo. Não é só o construtor, não, irmãos. O morador, quem investiu, porque o material que era fundamental foi o quê? Foi desprestigiado. Analisando as diferenças, eu quero dizer o seguinte, que a casa de um tolo, de um insensato, é construída na areia. Ela mostra claramente que não há preocupação com crença, não há preocupação com escritura, não há preocupação com doutrina, não há preocupação com autoridade, não há chancela. Chama-se cristianismo raso e superficial. O tolo insensato ouve estas minhas palavras de Jesus e as não o quê? Não pratica. Mateus 7, 26. Esse é um insensato. Ouve, mas não o quê? Não pratica. Qual é o alerta aqui? A implicação é que ele conhece, mas não pratica. É diferente de Oséias. Meu povo padece por falta de? Não, meu povo padece por falta de colocar em prática. Porque esse é pior ainda, esse sabe. Oséias estava denunciando uma coisa, esse aqui é outra. Esse sabe, mas não o quê? Mas não faz. Aqui é pior, irmão. O outro é por ignorância. Esse aqui, irmãos, Deus abençoe. Esse aqui é desobediência. A consequência é pior. Alerta. Imaginemos, pastor Pascoal Peragino, igreja que não tem confissão doutrinária, para o cristão analisar. Imagine uma denominação que não tem um livro da sua confissão, para o fiel poder receber, ou o pastor dar, e ele poder ler e saber qual é a prática da vida cristã dele. Sabe, pastor Fernando, precisamos. Vamos orar. Eu tenho lá a confissão da nossa igreja batista nas minhas mãos, lá na minha mesa, e todo crente que chega hoje recebe. Hoje só um PDF, porque eu estou tendo que usar PDF, mas eu digo para o crente, pega esse PDF, irmãos, estuda, leia comigo, temos uma classe, volta, porque esses são os princípios fundamentais da sua fé. Jesus nos deu a palavra dele, e nós quando entregamos uma confissão para você, entregamos o quê? A prática. Como você vai fazer para viver a sua fé. Uma igreja sem confissão de fé, ela não vai ter definida muito bem a sua prática e vai se perder na análise da sua prática. Um alerta, a casa do sábio é o prudente. Quem é o sábio? São duas coisas simples que Jesus diz. O sábio é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. O sábio é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Mateus 7, 21, fazer a vontade do Pai. Mateus 7, 24, ouvir as palavras e ser o quê? Praticante. Não tem negócio de ir para o IBGE e dizer batista não praticante. Não faça isso não, irmão. Se um camarada do censo lhe procurar e você tiver a ousadia de dizer batista não praticante, tenha vergonha, saia correndo. Ou é ou não é, meu irmão. Eu perguntei para a moça do censo, tem esse negócio aí de católico não praticante? Ela disse, tem. Eu falei, tira dos batistas, hein? Batista não praticante não tem não. É preciso entender que, por mais que a gente ache engraçado, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito bíblico. Isso aqui é espiritualmente um divisor de águas na vida de qualquer cristão. Quando penso nessas diferenças, e nesta manhã pensando em construção inabalável, eu quero fazer duas considerações, aqui eu começo o sermão, volta o meu tempo. Duas considerações. Só duas, irmãos, só duas considerações. Primeira, a conscientização apenas intelectual das palavras de Jesus Cristo não tem o poder de impedir a ruína. Vamos juntos aí para memorizar. Pregador batista tradicional é ruim porque tem que negócio de repetir. Eu vejo aquelas pegadinhas no YouTube. Pode mandar repetir não, pastor. Pode não. Eu mando mesmo e quem não quiser que não faça. Você é livre. Vamos pensar no título lá. Vamos lá, pessoal? A conscientização das palavras não tem o poder.
Quem crê nesse ensino, diga assim: eu creio. É isso aí, meu irmão. Se o intelecto não assenta no coração e não vira prática, serve para nada não. E quem disse isso foi lá o Galileu, o Nazareno, o Belemita. É Jesus de Nazaré. E se ele, que é o cabeça da igreja, diz isso e você não acredita, eu pergunto: o que você está fazendo aqui? Gastou um dinheirão, vai tomar uma sauna, piscina, vai curtir. Nós estamos aqui para adorar Jesus e reverenciar a sua doutrina. Pega o intelecto, guarda conhecimento. Pega o conhecimento, transforma em ações práticas. Porque a fé sem obras é o quê, irmãos? Aqui está a casa e o construtor. Um retrato fiel do ensino de Jesus. Ouvir e não praticar é conhecimento sem prática. Vamos tratar aqui da inutilidade da profissão religiosa sem a prática. Proferir religião sem praticar. Pega o texto, por favor, e acompanhe. 26, Mateus 7, 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, vamos ler juntos? E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa. O que aconteceu? 27, ficou de pé ou ruiu? É ruína, irmãos, é decadente. Quem ensinou foi o Messias. Muitos defendem que tudo depende do conhecimento. Frases de efeito, teologia coach. Conhecimento é poder. Eu até entendo o que significa isso. Mas a ação é o resultado. E a ação, a maior evidência da manifestação de uma igreja que pela fé crê. Porque se você realmente cresce, você faria. Conhece aquela irmã que está passando um problemão? Ela está passando um problemão na vida cristã e diz assim: pastor, estou passando um problema infernal, diabólico, catastrófico. Já fiz de tudo. Eu acho até que despacho fez de tudo. Falei: o que é que falta? Só falta orar. Eu falei: misericórdia. Você imagina um crente ateu. O camarada está na igreja, tem a Bíblia, mas quando tem uma dificuldade, a última coisa que faz é orar. Eu pergunto para você: ele confia na oração, sim ou não? Porque se confiasse era a primeira coisa a fazer. Você percebe que Jesus está certo e absolutamente certo, que suas crenças modificam suas ações? Que quando você crê, você coloca ali a sua alma, o seu coração e o seu entendimento. Que quando você crê, você pula com os dois pés e abraça aquilo que está diante de você. Em nome de Jesus, irmãos. O conhecimento sem a prática é inútil. Quem apenas ouve e não age é tolo, insensato, disse Jesus. Ouvir apenas proporciona uma posse aparente que se perde antes de ser comprovada. Porém, para aquele ouvinte que realiza o que ouviu, a palavra de Jesus se torna um poder e uma força bendita de transformação de toda a sua vida, de toda a sua casa, de toda a sua cultura, de toda a sua família, por toda a sua eternidade, meu irmão. Esse realizar transforma-se hoje. Esse realizar transforma-se hoje numa casa bem fundamentada, numa casa sobre a rocha, que supera provações, que supera tempestades, que supera torrentes, que supera angústias, não porque foi preparado para lidar com isso no sentido de que estudou a provação, não, ele nem se preocupou com ela, ele fez base e fundamento, porque ele sabia que um dia essa dita provação bateria a sua porta. Jesus não alerta somente para o perigo da teoria sem prática. Agora eu vou descer mais profundamente. Jesus denuncia também a prática fundamentada no falso ensino. O que eu considero pior ainda. O indivíduo sabe e não faz. Esse peca porque conhece e não faz. Agora tem um cara que peca ensinando conhecimento errado, e tem um cara que peca porque está seguindo gente errada. Ih, Deus tem misericórdia. A prática do cara está totalmente fora dos alicerces da doutrina de Jesus. Quem foi que disse isso? Jesus. Há dois perigos que eu quero falar aqui. O perigo do falso profeta e o perigo dos falsos professos. Entenderam? Há dois perigos. O perigo do falso profeta é aquele que profere o ensino falso. E dos falsos professos é que segue ensino falso. Isso é um perigo, irmãos. Isso arruina igrejas. Mateus 7, 15, 20. Olha o Galileu falando, olha o Messias falando com você hoje. Mateus 7, 15, veja o texto. Cuidado com quem? Estão comigo, sim ou não? Mateus 7,15, vamos ver se tem crente aqui. Mateus 7,15, cuidado com quem? Falso profeta. Quem é o falso profeta? O falso ensino, a falsa doutrina. Ele se apresenta disfarçado de ovelha, mas por dentro é lobo voraz. Superficialmente igual, fundamentalmente o quê? Diferente. O alicerce é oco, é ruim. Na verdade a Bíblia diz que nem tem alicerce. É sobre a superfície, é sobre a areia.
16, como conhecer? Falei sobre analisar, né? Você vai saber. Jesus dá a dica. Na casa, analisa pelo fundamento aqui, pelos frutos. 16. Pelos frutos, vocês conhecerão, por acaso, se colhem uvas de espinheiros? Colhe uva de espinheiro, irmão. Figo, pode colher de erva daninha? Por quê? A prática é contrária ao quê? A sã doutrina. Olha o Messias pregando aqui. Por isso que o povo ficou espantado. O Messias sabe das doutrinas do reino. O Messias sabe, conhece a vontade do Pai. O que ele está dizendo é que esse sujeito, para a gente olhar para a vida dele, a prática contraria a sã doutrina. É fundamentalmente alicerçado em outra coisa que não as palavras de Jesus. Versículo 17. Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz o quê? Frutos maus. Eu vou correr aqui. Cuidado, irmãos. Cuidado com o falso profeta, porque professa um falso ensino. Sua prática contraria a doutrina. Denominação que está conhecendo falsos profetas no meio dela e vai prevaricando para anunciar e retirar, vai ver a sua ruína. Porque isso se alastra como erva daninha. Falso profeta, profere um falso ensino e vai criar pessoas que vão proferir uma confissão falsa, e isto será a ruína deles. Que Deus tenha misericórdia. O falso profeta produz falsos professos. Gente que professa uma fé falsa vai arruinar a denominação. Quem o Calvino disse ser a verdadeira doutrina? Vou ler junto com você essa citação, essência da piedade. Pode ler comigo, vamos ler juntos? Cristãos nominais. Estão comigo? Cristãos nominais demonstram que seu conhecimento de Cristo é falso e ofensivo, não importando quão alto e eloquentemente falem sobre o Evangelho, uma vez que a verdadeira doutrina não está na língua. Mas aonde, irmãos? A fé sem obras é morta. Construções na superfície são resultado de uma prática distorcida e equivocada, porque o falso profeta ensina a falsa doutrina, e a falsa doutrina, irmãos, não é alicerce suficiente para alguém professar a sua fé. Será um falso professo, verá no futuro a sua ruína, e lá será tarde demais. Mateus 7, os falsos professos se apresentam. Dá uma olhada. É o sermão do Messias. Foi ele que pregou, depois você conversa com ele. Nem vem me elogiar depois que acabar o sermão, também não vem me criticar, não. Você tem uma conversa com Jesus. Vai bater um papo com o Messias. Não fica falando de mim aí não, na internet não. Fala com Jesus. Mateus 7, 21. Estão comigo? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está no céu. Olha o falso professo. Aprendeu a doutrina com o falso profeta, faz errado. Mas naquele dia virão dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome. Fizeram isso, sim ou não? Fizeram. É escrito. Em seu nome expulsamos demônios. Fizeram isso, sim ou não? Fizeram. Em seu nome fizemos o quê? Agora vamos ver o fundamento. O Messias que analisa circunstancialmente, fundamentalmente, a questão de ser sólido ou de ser ruína. Olha a análise do Messias sobre o falso ensino que gera um falso professo. Olha o que ele vai dizer da profissão de fé dessa gente. Esse aqui é a profissão de fé deles. 23. Então lhes direi claramente: eu nunca o quê? Brada assim: Deus tenha misericórdia. É isso, irmão. Ou analisa o conjunto doutrinário que professa, ou é signatário da confissão doutrinária que segue, e se não for bíblica e fundamentada nas palavras de Cristo e na prática de Cristo, vai ser ruína, meu irmão. E quem manda dizer isso é o Messias. Está falando de construção inabalável. Siga o quê? O Messias. Faz uma camiseta assim: eu sigo o Messias. Mas bota assim: Jesus. É importante. Quando nós, irmãos, quando nós perdemos a dimensão, verdade, quando nós perdemos a dimensão de quem estamos seguindo, seguimos qualquer coisa que não é Jesus. Pensa, irmãos, no ministério: profetizar, expulsar demônios, fazer milagres, e depois ouvir de Jesus: nunca vos conheci. Não tem o selo do seu Santo Espírito. É movimento sem deslocamento. Esses são os que não fazem a vontade do Pai. A verdadeira prática cristã, irmãos, ela é profunda, bem fundamentada, alicerçada no verdadeiro Evangelho. A verdadeira prática cristã segue as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crente confesso é totalmente coerente no que diz e no que faz.
Jesus de Nazaré defendeu e disse que o crente que vai segui-lo terá uma prática coerente com o ensino que ele recebeu. Onde está isso? No sermão dele. Porque ele está aplicando o sermão, mas ele tinha pregado. Mateus 6, dá uma olhada, Mateus 6. Mateus 6, 1, acompanhe. Evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Aparente, superficialmente, percebe? Para ser visto, é aparência, é superficial. É para que as pessoas olhem e pensem que é igual, mas não é. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está no céu. 3, versículo 3, mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Em secreto, irmãos, é alicerce debaixo da casa, ninguém vê, mas é fundamento. Amém. Ninguém percebe, mas é fundamento. A diferença está naquilo que não vão ver, que as pessoas não vão ver. Por isso em secreto, porque isso é fundamental na fé cristã. Versículo 5, e quando orarem não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos, nas praças, querem ser vistos, é aparente, é superficial, é para fora. Mas Jesus fala, não, eu quero o subterrâneo, eu quero o que está escondido. Em verdade lhes digo que eles já receberam sua recompensa, mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu Pai, que está o quê, irmãos? Revelado em secreto. É fundamento, é por debaixo, é sólido, é substancial, é concreto. Isso é doutrina, irmãos. Aqui está o critério decisivo. Segundo ponto, irmãos, e terminamos, o relógio é contra mim. Segundo ponto, está na tela? Vamos ver se está na tela agora. Vamos juntos, segundo ponto? A apropriação interior e a prática dos ensinos contidos na doutrina de Jesus Cristo. Irmãos, quem acredita mesmo que praticar e se apropriar dos ensinos de Jesus, assim, pode pedir a ruína e a queda de uma família, de uma casa inteira, e dizer, glória a Deus! Glória a Deus! Como eu creio nisso, irmãos? Como eu vou viver para pregar esse evangelho? Talvez eu morra para pregar esse evangelho. Como eu creio nisso, como eu creio nesse ensino, e como eu entendo que esse sermão é poderoso para nós hoje. Aqui estão, construtor prudente, não insensato, casa sobre a rocha, não a sobre a areia. Todo aquele, Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que ouve essas palavras e pratica, é comparado ao homem prudente. Chuva, tempestade, rio sopra, e a casa não cai, não tem ruína, não é decadente. Portanto, a atitude mais sábia é crer e agir. Crer e agir conforme a palavra de Jesus. O que ouve as minhas palavras e pratica, é esse que está fundamentado sobre a rocha. Quem faz isso? Quem faz isso constata que sua vida é uma construção sobre uma fundação sólida. Experimenta vida estável, mesmo quando vêm os problemas. Os demais que não praticam isso, descobrem em algum momento da vida que jogaram sua vida fora. Sua vida não tem fundação alguma. Numa gota de chuva, não falo nem de uma catástrofe, numa gota de chuva, a sua fé sai pelo ralo, como se fosse a água de um chuveiro se esvaindo. Qual é o resultado desse tipo de crença, de fé e de obediência e prática que Jesus nos ensinou? No prudente. Em tempos de provação, sua crença e sua fé nunca lhe abandonarão. Seu Cristo estará do seu lado, porque Ele sela e chancela o que Ele disse. Irmãos, não tem nada como cantar, declara Jesus, o que Deus prometeu, jamais deixará de cumprir. Essa promessa para nós é poderosa, porque dilúvio, enfermidade, tristeza, pobreza, desapontamento, desolação, irmãos, pode desabar o mundo, a minha fé está firmada em Jesus. Aleluia. É sua alma, uma construção permanente, inabalável, é sua vida, é sua família, todos firmemente fundamentados naquilo que talvez ninguém veja, mas são a solidez de sua casa, as doutrinas e a autoridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a única construção capaz de resistir à provação. Crença, irmãos, aprenda isso, crença com convicção não é fanatismo. Uma galera aí, drúxula aí, que fica pautando algumas coisas para a gente da internet. Irmãos, eu já nem ouço mais, eu já larguei de mão. Sabe por quê? O que eu creio? Crença com convicção não é fanatismo, é fé. Fé é um firme fundamento e não um monte de areia movediça. Como cristãos sabemos a diferença. Somos cristãos professos, praticantes. Precisamos cavar,
cavar, e quando a rocha encontrarmos, ali fundamentamos nossa fé, porque quando alguma coisa vier, e se isso nunca chegasse, o fundamento estaria lá, porque eu não julgaria pela dificuldade, mas eu julgo pelo fundamento. Eu quero aplicar, eu vou terminar, 4h53, tem misericórdia desse relógio, Jeová. Vou fazer a oração de Josué para o dia 24 horas, Senhor. Amanhã o Senhor volta com o relógio. Mark Dever disse que você precisa pôr em prática os ensinos de Jesus para ter uma comunidade forte. Ele escreveu a obra, deve ter na livraria, né? Como edificar uma igreja saudável. Todo mundo aqui já leu, sei que todo mundo já leu. Como edificar uma igreja saudável, Mark Dever e Paul Alexander. Na obra Como edificar uma igreja saudável, o Dr. Mark Dever diz que para pôr em prática, você precisa pôr. P-O-R. Vamos falar assim. Pôr. P-O-R. P. Pregação. Vamos lá? Pregação. Tem que pregar. É o sermão do monte. 2. Oração. Mateus 6. O tempo todo ele falou de oração. Ainda disse como, quando, onde, ainda disse o quê. Pregação e oração. Pôr. E falta o R. O que é R? Relacionamento discipulador. Quer ter sucesso na sua vida cristã? Tem que pôr em prática. Entendeu, Fernando? Pega essa. Pôr em prática. Pregação, oração e... Pega, Fernando. Pregação, oração e relacionamento discipulador. Eu aprendi com você, Fernando. Eu aprendi com o pastor Diogo. Está no seu livro, pastor. Eu li lá no RD. Eu estou tirando de lá. Eu citei o Mark Dever porque... Você entendeu, né? Passa aqui, ó. Como poderemos ouvir e praticar as palavras de Jesus? 3h26. Deus tem misericórdia. Como poderemos ouvir e praticar as palavras de Jesus? Como edificar? Então apaga aqui, ó. Se você apagar, eu termino. Me dá mais 10 então. Como edificar uma igreja saudável? Irmãos, primeiro, leia a Bíblia. Como é que vai saber o fundamento? Como é que vai nortear a prática se não conhece a Bíblia? Fui no concílio, meus irmãos, no concílio de pastores, me chamaram para fazer conversão, perguntei, quando se converteu? Tal. Quando tá? Leu a Bíblia toda? Ele falou, não. Eu falei, pastor, estou parando por aqui, estou sentando, e o senhor resolve o que faz. O pastor suspendeu o concílio, gastou 1 ano para ele ler a Bíblia, voltei lá para reavaliar o concílio. 1 ano depois o cara foi ler a Bíblia. Como é que o cara vai para o concílio se nunca leu a Bíblia toda? Eu falei, vai pregar no manual de quem? Do Geisler? Não sei o que vai fazer na igreja. Quando perguntaram para ele o que Cantar de Salomão está fazendo na Bíblia, ele falou, não sei não devia estar aqui não. Tem misericórdia. Deus tem o quê? Misericórdia. Lê a Bíblia. Pregue o quê, irmãos? A Bíblia. Teve um sermão que o cara colocou um negócio de quadrinhos com desenho, leu e pregou. Eu falei, areia, meu irmão, areia movediça ainda. Pelo que ele aplicou, eu falei, é quase um pântano inteiro. Ore a Bíblia. Ore a Bíblia. Irmãos, cante a Bíblia. Quer ter fundamento sólido? Está aqui, irmãos. Ó, pulseira abençoada. O ano que vem você aumenta as outras aqui, ó. Leia a Bíblia, prega a Bíblia, ore a Bíblia, cante a Bíblia. Eu imagino a igreja hoje que não canta a Bíblia, cantando Florentina de Jesus. Aí o calvinista e o arminiano discutindo se ela aceitou Jesus ou se é eleita. Pelo amor de Deus. Ou nós pegamos as nossas canções e as submetemos ao crivo do Messias e da Escritura, ou vai dar ruína, meu irmão. Lindo, 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 love, 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 lá. Ensina as doutrinas, canta o Evangelho, professa a fé, edifica a igreja, sustenta o rebanho, alimenta o povo. Para de ladainha no louvor. Para de ladainha no louvor. Tem coisa boa e você é inteligente para fazer isso. É você que vai fazer a música de Deus para essa geração. Senta, ora, pede a Deus. Você vai cantar a Escritura, cantar ao Senhor um cântico novo. Aleluia, irmãos. Eu não sei o que se passa hoje nos ministérios que não tem uma banca espiritual para ler aquele negócio e orar. Aí tá, pastor, caça os podres. Eu falei, eu tenho que caçar os podres. Vocês deviam colher no lugar das pérolas, diamantes. Eu tenho que caçar o podre. E às vezes daqui a que a gente faça uma alteração. Sai para lá com isso em nome de Jesus. Vamos corrigir os podres. Vamos pegar, irmãos, o banquete da Bíblia, escrever uma canção e cantar para Deus. O Senhor vai chancelar o seu louvor. 32 segundos. Conclusão. Vamos lá. Mateus 7, 28. Prorrogou mais 10. Mateus 7, 28. Quando Jesus acabou de profetizar essas palavras,
Mateus 7, 28. Tem aí, não tem? Quando Jesus acabou de profetizar essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Irmãos, maravilhadas. O ensino do reino de Deus, o sal da terra, a luz do mundo, irmãos, faz uma diferença que você não faz ideia. A gente parou de fazer diferença quando deixou de ser sal e de ser luz. Está no sermão do Messias. Porque quando você é sal e quando você é luz, irmãos, você ilumina muita gente. Você pega carne podre, irmãos, e transforma, porque o seu poder é de conservação. Quando Jesus abriu sua boca, pregava a vontade do Pai, unicamente a vontade do Pai. Não seja como eu quero, mas como tu queres. O povo nunca tinha ouvido algo assim. Precisamos, pastores, Samuel, Fernando, pastor Pascoal, meus irmãos, pastor Diogo, minha esposa amada que está ali, que eu nem apresentei. Me perdoa, meu anjo. Minha esposa está ali. Precisamos, e agora, gente? Precisamos de doutrina revestida de autoridade. São duas grandezas importantes que serão base forte para que a igreja seja coluna e firmeza da verdade. Cristo, irmãos, é a pedra fundamental da igreja. Mateus 16, 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Diga: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Confissão apostólica, cristão professo. Nós somos a igreja da confissão apostólica. Nós somos a igreja que olha para Cristo e, como diz a canção do louvor linda, declara Jesus, Cristo, Filho de Deus vivo. Ele afirmou tanto que isso é fundamento, que ele diz, Mateus 16, 18, sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja. Atos 4, 11, este Jesus é a pedra angular da igreja. Atos 4, 11. Efésios 2, 19, os membros da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo quem? Cristo Jesus, pedra angular. Quer ser uma comunidade inabalável? Meu irmão, deixe Deus ser a pedra angular e permita que Ele norteie todos os ângulos e equilibre tudo na sua vida, na sua fé. Você, pastor, precisa de uma cristologia clara e definida. Não dá para ser um boca aberta que não sabe quem é o Cristo. Será que é João Batista, Elias, Jeremias? Até Pedro sabia que não, meu irmão. Se você não sabe, já devia saber. Profeta, espiritismo, profeta grande. Ora, meu irmão, rei, profeta e sacerdote. Esse é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Verbo encarnado, o Filho de Deus, o nosso Salvador, Rei dos reis, Senhor dos... É Ele, Jeová poderoso, disse o nome dele. Precisa estar edificada a igreja de Jesus sobre o fundamento apostólico. E aqui eu termino. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. Por que eu comecei com as palavras de Cristo, irmãos, e ouvir e praticar as palavras de Cristo, e termino com a doutrina dos apóstolos? E aqui eu quero explicar. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Paulo interpretou esse ensino. Efésios 2, 20. Acompanhe. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e de quem? E dos profetas. Sabe por quê? A fé dos apóstolos e a prática apostólica é, na verdade, a prática das palavras de Jesus. Foi tudo que Jesus pregou. Quando você encontrar um cristão que pratica o meu ensino, é casa firme, é bem fundamentado, pode confiar, não tem ruína. E ele confiou essa missão aos apóstolos. E todos aqueles que morreram e deram sua vida por ele, professaram e viveram o evangelho que ele ensinou a viver. Ou seja, Jesus deu a teoria, e eles o quê? A prática. Tem igreja hoje que não faz ideia do que é estar fundamentada na doutrina dos apóstolos e na confissão de fé apostólica. A apostolicidade da igreja está em fazer e obedecer o que Cristo nos mandou fazer, e seguir os ensinos dos apóstolos, porque na vida dos apóstolos, no Novo Testamento, nas cartas, na sua prática em Atos, está a igreja em ação, está o verbo da igreja vivendo a prática. Deus pegou essa autoridade, passou para quem? Para a sua igreja. Por isso, uma igreja de confissão apostólica. Que para tanto o Senhor nos abençoe, que aprendamos a reverenciar esse sermão, que valorizemos o Messias. Só a aplicação, e eu preguei só a aplicação do sermão, só a aplicação do sermão
é capaz de mover a sua igreja na direção de uma fé inabalável. De construirmos aqui hoje um alicerce que não pode cair. Eu vou me ajoelhar e eu vou orar, pedindo a Deus que essa palavra penetre em meu coração, que eu possa guardá-la no meu entendimento, porque se eu não fizer isso, de nada adianta. O que eu disse aqui é verdade. Ouvir e não praticar, não adianta nada. É preciso ouvir, lembra do segundo ponto, e assentar no seu coração. Vamos orar? Eu vou orar de joelhos com você. Senhor, como sempre faço em meu ministério, não poderia ser diferente aqui, sempre me ajoelho, clamo por tua graça e misericórdia. É de joelhos que me sinto mais forte, é de joelhos que eu sei que não posso ser rasteirado e derrubado. Meus joelhos se curvam, meus joelhos se dobram, porque todo joelho se dobrará para confessar que Jesus Cristo é Senhor. E aqueles que dobraram os seus joelhos e confessam que Jesus Cristo é o Senhor, se lembrem do sermão que foi ecoado daquela montanha. Que sermão, Jesus! Sermão para trazer vida à sua igreja. Ensina-nos a ouvir, ensina-nos a praticar. Faça de nós uma igreja de confissão apostólica, mas faça-nos compreender o que significa a sucessão apostólica, aqui no caso, o fundamento da doutrina dos apóstolos. Que nossa igreja batista, que a Convenção Batista Brasileira tenha doutrina bem fundamentada, e que a sua confissão de fé possa estar na mão de cada crente, para que ele se lembre que a prática é a sua confissão, porque só assim seremos os cristãos confessos. Ensina-nos confissão de fé, ensina-nos a pactuar a nossa fé, ensina-nos a honrar as nossas alianças. Tem misericórdia de nós, e quando cairmos, quando a aprovação chegar, se cairmos, Deus nos levante, nos ergue, porque nós estamos lutando para colocar o nosso alicerce no Senhor. Queremos cavar mais fundo, descer mais fundo, até encontrar a rocha firme, e levantar uma casa para o Senhor. Que nossa casa seja espiritual e viva para o Senhor. Oramos no santo nome de Jesus, amém.